Ouvir com outros olhos. Boa tarde a todos. É com muito gosto que damos início ao novo podcast de German, Ouvir com Outros Olhos. O título deste podcast é Viver com uma doença autoimune ou com doenças autoimunes quando o corpo combate contra si mesmo. Já são mais de 100 as doenças autoimunes e a sua prevalência tem crescido nos países desenvolvidos. Em Portugal, estima-se que haja cerca de 500 mil de doentes, ou seja, 5% da população nacional. Este podcast pretende promover um olhar interdisciplinar sobre as doenças autoimunes, abrindo espaço à partilha de conhecimentos sobre os desafios e as necessidades de quem vive com este tipo de doenças, de quem cuida e de quem investiga. Contamos para isso com a presença de Salomé Pinho, Group Leader do Grupo de Investigação Imunologia, Cancro e Glicomedicina do IPATIMUP 3S e professora afiliada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a quem desde já agradecemos a presença e a disponibilidade para estar aqui connosco hoje. António Marinho, assistente hospitalar graduado de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto e coordenador do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, a quem também agradecemos a disponibilidade e o interesse em estar aqui connosco hoje nesta nossa conversa. Contamos ainda com o testemunho de uma pessoa que vive com uma doença autoimune e que constitui, de facto, uma parte essencial deste diálogo, que é Leonor Kendall, a quem nós agradecemos desde já a presença e a disponibilidade em estar aqui connosco hoje neste nosso podcast. E eu vou começar, então, por colocar uma pergunta aos três intervenientes e gostaria que a resposta fosse breve, uma vez que vamos ter tempo para depois desenvolver mais o assunto. E a pergunta que eu gostava de colocar a cada um é: de que é que nós falamos quando falamos de doenças autoimunes, na perspectiva clínica, na perspectiva científica e na perspectiva da experiência da doença? E eu começava então, seguindo esta lógica, começava pelo Dr. António Marinho. De que é que nós falamos quando falamos de uma doença autoimune na perspectiva do clínico? Boa tarde e obrigado pelo convite. É sempre um imenso prazer que participo nestas sessões. De facto, da perspectiva do clínico, estamos a falar bem mais do que uma centena de doenças atualmente, mas nós temos uma perspectiva que, por um lado, é prática, mas, por outro lado, também tem alguma complexidade. Qual é a perspectiva prática? A perspectiva prática é que nós gostamos de distinguir bem o que são doenças autoimunes sistémicas, doenças que envolvem todos os órgãos e sistemas ou que podem eventualmente envolver órgãos e sistemas, como o lúpus eritematoso sistémico, as miopatias inflamatórias, as conectivites em geral, as vasculites, as vasculopatias inflamatórias, que são doenças sistemicamente muito graves e, portanto, nos fazem ter uma atenção um bocadinho diferente, e depois doenças autoimunes órgão-específicas, que são habitualmente menos graves, mas que implicam também alguma vigilância. Por exemplo, a tiroidite autoimune, ou a gastrite, ou a doença gástrica autoimune, que são doenças também que têm importância, mas não são doenças tão sistémicas, não têm tanto impacto na gravidade ou na sobrevida da doença, e, portanto, nós costumamos fazer este tipo de divisão na clínica. Depois temos outro tipo de divisão que é um bocadinho mais complexa. Tem a ver com a vivência do que é uma doença autoimune. E nossa experiência é que doenças autoimunes sistémicas podem cursar com pouco impacto social ou até com pouco impacto na vida do doente, tendo às vezes alterações muito significativas em análise e em imagens clínicas, e doenças autoimunes órgãos específicas terem muito impacto na qualidade de vida e pouco impacto no risco de sobrevida. E este é um problema com o qual nós temos que lidar, que é um problema bem mais complexo. Aparentemente o problema clínico parece mais complexo, mas é mais prático. Nós conseguimos analisar bem o que é uma doença autoimune, fazer o diagnóstico, traçar um plano terapêutico de acordo com o grau de gravidade da doença
e seguir este doente ao longo do tempo e impedir que ele venha a ter dano dessa doença e que tenha uma qualidade de vida dentro do normal ou mais próximo do normal, que é aquilo que nós preconizamos atualmente. O mais complexo é, de facto, que o outcome sintomático deste doente, ou seja, o desfecho na sua qualidade de vida, seja absolutamente normal. E isto nós muitas vezes não conseguimos. Os níveis de fadiga, os níveis de ansiedade, a incapacidade para a sua atividade, é algo que muitas vezes não se correlaciona com a gravidade da doença e por vezes até só com doenças como uma tiroidite ou com uma doença para nós menos grave, mas que o doente percepciona de forma muito mais grave, não só do ponto de vista da sua ansiedade, mas também do ponto de vista de incapacidade que algo que aparentemente não é grave lhe pode provocar. E este é o problema dos clínicos atualmente. E cada vez mais aquilo que internacionalmente se chama Patient-Related Outcomes, que é, no fundo, questionários de qualidade de vida são aplicados nestas doenças e temos, sobretudo, grandes surpresas. Pessoas que pensamos que estão muitíssimo bem do ponto de vista clínico, têm análises perfeitas, estão a ser seguidas com todo o rigor e que têm Patient-Related Outcomes muito maus. Continuam a ter depressão, continuam a ter fadiga, continuam a ter queixas dolorosas muito acima e incapacidade funcional muito acima do que estamos à espera. E o contrário, pessoas que até estão bastante mal do ponto de vista de doença sistémica, que nos preocupam do ponto de vista clínico e que percepcionam a doença de uma forma muito menos grave e que se sentem muitíssimo bem e que estão a fazer uma vida mais normal, e às vezes somos nós que temos que os manter, parar, por favor, para que as coisas corram bem. Portanto, de facto... Foi muito... Exatamente. E estes autoimunes criaram um certo mito na área médica de que são doenças altamente complexas e muito difíceis de diagnosticar, e nós temos de facto... Nós vamos já passar a esse ponto da dificuldade do diagnóstico. Muito obrigada, foi muito clara de facto a sua apresentação das diferentes categorizações e depois da complexidade inerente à experiência de quem vive com a doença. Eu, antes de passar a palavra à Leonor, gostava que a Salomé Pinho nos dissesse de que é que falamos quando falamos de uma doença autoimune na perspectiva do investigador. Boa tarde, antes de mais muito obrigada à Susana e ao German pelo convite, é sempre também com muito gosto que participo nestas iniciativas. Portanto, a perspectiva do investigador na área das doenças autoimunes é precisamente conhecer a doença e conhecer na verdade o que é que está por detrás desta desregulação do sistema imunitário. E, na verdade, o sistema imunitário, na perspectiva do investigador, é um mundo ainda com muito por explorar. E da perspectiva do investigador, há um certo deslumbramento em tentar perceber porque é que um sistema de alguma complexidade, que é o sistema imunitário, e é, na verdade, o nosso principal sistema de defesa, por um lado, o nosso sistema protetor, que nos protege de ameaças externas, como são os micro-organismos, como são os vírus e como as bactérias, também por ser uma ferramenta que nós podemos utilizar, na verdade, na luta contra doenças tão relevantes como é o caso do cancro, portanto, tirar partido do sistema imunitário como uma ferramenta na terapia do cancro e perceber os mecanismos que estão por detrás do facto de que o nosso sistema imunitário pode se virar contra nós e pode atacar o próprio e, portanto, desenvolver estas reações autoimunes. Portanto, essa é a perspectiva do investigador, é conhecer os mecanismos que estão por trás do desenvolvimento destas doenças, devolvendo sempre à clínica e aos médicos novas abordagens terapêuticas, novos biomarcadores, tentar perceber porque é que há doentes que desenvolvem uma doença severa ou complicada, outros desenvolvem uma doença leve. Portanto, é receber as perguntas e as dúvidas e as lacunas no conhecimento, não é, dos médicos e devolver com novas ferramentas e novas abordagens. Muito bem, muito obrigada. Continuando a nossa conversa e seguindo esta pista que a Salomé nos trouxe, e que eu gostava de facto de sublinhar, que é responder às questões que nos são colocadas pelos profissionais de saúde, pelos médicos e por outros membros da equipa de saúde, da equipa médica,
e eu diria, e responder às questões que são colocadas também por quem experiencia a doença. A Leonor, para além de ser escritora e para além de ser membro da Compássio e, portanto, de trabalhar junto e de estar junto de quem sofre de outras doenças, que não as doenças autoimunes, está aqui para nos falar da sua experiência da doença, ou das doenças, como nós iremos ver. E eu gostava então que a Leonor dissesse qual é, na perspectiva do doente, o que é que significa uma doença autoimune para o próprio doente. Então, como a Susana disse, não é só uma doença, eu tenho doença de Crohn há 23 anos e o tratamento da doença de Crohn induziu-me o lúpus há 4 anos. Viver com estas duas doenças autoimunes tem sido difícil, naturalmente. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de acima de tudo, de um cansaço extremo, de uma impossibilidade de programar a vida, quer profissional, quer social, quer programar o que quer que seja. Estamos a falar de duas doenças invisíveis, estamos a falar da incompreensão de todos, dos outros, não é de todos, mas de muitos, face a duas doenças que não se veem. E isto que o Dr. António Marinho estava a dizer das análises boas e do doente se sentir mal, é também difícil de gerir, porque eu normalmente tenho boa cara e lido até bem com as minhas doenças e depois nada condiz com nada. Eu neste momento estou péssima do meu Crohn, estive internada na semana passada para tentar estabilizar o Crohn, não sei o que é que me vai acontecer para a semana, porque não sei se vou ter que ser operada ou não, mas de facto não estou com má cara e isto é muito difícil dar a perceber que a minha qualidade de vida não está expressa na minha cara. E muitas vezes também não está nas análises, não é, Leonor? Quase Como sempre. o António Marinho dizia, nem sempre Exatamente. o resultado das análises corresponde Exatamente. à experiência da doença naquele momento, não é? Exatamente. Daí a total importância da relação médico-doente e os médicos ouvirem o doente e o doente saber se expressar também com o médico. Muito obrigada, Leonor. Eu passo agora a palavra à Manuela, que vai seguir a conversa com o Dr. António Marinho. E com a doutora Salomé. Com a doutora Salomé, sim. Doutora Salomé, continuando no fundo aquilo que estava a dizer, o que é que causa a desorientação do sistema imunitário, levando-o a virar-se contra si próprio? Portanto, há vários mecanismos que têm vindo a ser propostos e descritos, não é, por investigadores e por cientistas. Portanto, o sistema imunitário é muito caracterizado por um equilíbrio, não é? Nós não podemos estar constantemente em regulação, portanto, o sistema imunitário não pode estar constantemente suprimido, mas também não pode estar constantemente exacerbado e estimulado. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver alguma, alerta por parte do sistema imunitário, porque é um sistema de proteção contra ameaças externas, mas o que acontece é que, de facto, esse equilíbrio entre a regulação e a sua capacidade efetora de luta contra as ameaças externas fica desregulado. No fundo, estas doenças autoimunes caracterizam-se por uma perda de tolerância do nosso organismo e do nosso sistema imunitário contra o próprio. E, portanto, os mecanismos é, por exemplo, esse defeito, essa disfunção dos mecanismos de regulação, portanto, nós não temos a capacidade
de suprimir a resposta inflamatória quando ela está muito exacerbada, mas também não temos a capacidade portanto, de afinar, não é? Este balanço, este equilíbrio. E, portanto, isto acaba por desencadear uma hiperestimulação, uma exacerbação das células de defesa, que são, por exemplo, os linfócitos. Existem outros mecanismos que também são propostos, que é, por exemplo, a alteração na expressão de antigénios, em que, no fundo, imaginemos que há uma alteração de uma peça ou de uma molécula à superfície das nossas células e o nosso sistema imunitário passa a não reconhecer aquela célula como próprio e acha que é ali um elemento estranho e ataca. Portanto, no fundo, a alteração do self, não é? Do próprio. E depois temos também evidências de que existem desencadeadores ou podem existir alguns desencadeadores destas reações autoimunes, como são algumas infecções víricas, infecções bacterianas, que podem ser, no fundo, aquilo que desplota esta exacerbação do sistema imunitário. Por isso é que tanto se fala também, por exemplo, agora da relação com o microbioma. Portanto, são vários mecanismos, na sua essência, se traduz por uma perda de tolerância imunológica. O nosso sistema imunitário perde a capacidade de se autorregular e de afinar, para daquela afinação em que não podemos ter muita resposta inflamatória e temos que ter alguma supressão, perde-se. E, portanto, a ciência continua, obviamente, a investigar aquilo que está por trás e esses mecanismos de desregulação podem não ser os mesmos em todos os doentes. Obrigada. E Dr. António Marinho, e é fácil diagnosticar uma doença autoimune? Há um bocadinho de tudo, é óbvio. Há algumas doenças autoimunes que são de facto relativamente fáceis de diagnosticar por quem tem experiência. E de facto, por exemplo, a experiência da doença de Crohn, como ouvimos há pouco, não será uma das doenças mais difíceis de diagnosticar. Embora por vezes haja situações em que ela não é de forma aberta, uma doença muito sintomática e pode demorar mais algum tempo. Existem de facto síndromes complexos e há síndromes complexos que a gente classifica como sendo da família de doenças autoimunes, em os quais nós não conseguimos pôr um nome definitivo nos primeiros tempos das suas doenças. O que não quer dizer que ter um diagnóstico de doença autoimune com uma determinada característica já não haja capacidade de tratar essa pessoa de acordo com os sintomas. E, portanto, o diagnóstico pode ser mais complexo em termos de nome ao longo do tempo, pode demorar um bocadinho a dar um nome definitivo, mas nós já temos um modelo sintomático, um síndrome estabelecido de etiologia inflamatória autoimune e que pode ter determinadas características que já permita tratar. O modelo mais clássico é o modelo da artropatia inflamatória, da artrite reumatoide. Mais de um terço dos doentes têm análises com fator reumatoide negativo, anticorpos negativos, o diagnóstico é clínico. Durante muito tempo as manifestações são frustes, mas nós podemos colocar um diagnóstico de presunção e devemos tratar precocemente para alterar o prognóstico dessas doenças. Aquilo que acabou de dizer aqui é tão importante, porque na verdade é a expressão e a materialização do que os próprios doentes experienciam e do que muitos às vezes esquece no contexto da medicina baseada em evidência, que é nem tudo o que está nos exames é, na verdade, o que se passa em termos da experiência da doença e muitas vezes os exames não são os que nos vão determinar, ou os que vão determinar o início da terapia e o acompanhamento do doente, ainda que não haja um nome para a doença, ainda que a doença não tenha um nome, há de facto um início de um acompanhamento e de uma terapêutica que é feita com base no que o doente manifesta como sendo o seu mal-estar e o seu sofrimento. E, portanto, eu gostava de sublinhar que aquilo que acabou de dizer é muitíssimo importante, até para os mais jovens que nos ouvem e que pensam que tudo está reduzido aos exames auxiliares de diagnóstico e aos valores objetiváveis, não é? E às métricas. Certo, e há alguns conceitos com que nós temos que viver.
Eu posso dar alguns exemplos práticos, embora isso possa sair um bocadinho do âmbito do podcast, mas há uma diferença grande entre médicos talvez não tenhamos esse problema, mas no fundo, do ponto de vista prático, há uma diferença grande entre classificar uma doença e diagnosticar uma doença. E esse ponto de vista prático é fundamental, porque o diagnóstico digamos, um método de trabalho que nos permite começar um tratamento dirigido para algo. Classificar é um método epidemiológico, é um método estatístico de comparar doentes com outros centros de forma igual. Ou seja, nós só vamos chamar artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistémico se o doente tiver 4 critérios, pelos últimos critérios de classificação, para podermos depois comparar com outros centros o prognóstico e a evolução destes doentes. Mas nós não precisamos disto para nada para lhes fazer o diagnóstico. O diagnóstico deve ser tão precoce quanto possível, que é isso que permite prevenir o dano. E as doenças autoimunes sistémicas têm elevadíssimo dano nos primeiros 5 anos de doença, praticamente todas. São pessoas mais graves, a esclerose sistémica, o lúpus eritematoso sistémico, as vasculites e as miopatias inflamatórias. E é aí que tudo se joga. E muitas vezes estes doentes, nós formos analisar com alguma calma as manifestações clínicas, analíticas, laboratoriais e imagiológicas, nós não podemos classificá-los de forma a comparar entre grupos. Mas eles têm essa doença. Um exemplo acabado, por exemplo, síndrome dos anticorpos antifosfolipídicos, que é uma doença protrombótica. É uma das causas de mortalidade, é uma causa de mortalidade intraútero, é uma causa de infertilidade em mulheres jovens, é uma causa de doença trombótica venosa e arterial. Só podemos chamar síndrome antifosfolipídico se a pessoa tiver os anticorpos positivos e tiver tido ou uma trombose ou três perdas fetais recorrentes. Aí é que dá para classificar. Mas uma pessoa que tem 3 anticorpos positivos, por exemplo, e tem baixa de plaquetas para baixo de 100 mil, por exemplo, 80 mil, 50 mil, e que precisa de tratamento dessa trombocitopenia, apesar de não estar nos critérios de classificação, essa pessoa tem um síndrome antifosfolipídico. E nós não a podemos deixar de tratar. E às vezes, mesmo entre a classe médica, há alguma dificuldade entre definir a necessidade de tratar com base num campo de trabalho que é baseado na clínica, na experiência e nos exames, e aquilo que é depois classificar estes doentes dentro de um flow, não é? Que nos permite depois juntar estes doentes, fazer aquilo que se chama coortes multicêntricas e poder compará-los. Portanto, esta confusão cria-se muito também entre médicos, mas torna difícil o trabalho com os doentes. E é preciso explicar aos doentes muitíssimo bem que têm uma manifestação clínica de uma doença. Por vezes não temos a certeza, outras vezes temos um diagnóstico praticamente certo, mas que temos já um motivo para tratar e que o motivo de iniciar o tratamento é prevenir que as coisas comecem a correr mal logo no início. E a maior parte das pessoas percebe muito bem isto. Muito obrigada, Dr. António. Disse de facto aqui referiu aqui uma série de ideias-chave, parece-me a mim, que não sou médica, que não sou profissional de saúde, mas que ouço muitos doentes e muitos profissionais de saúde falarem sobre esta relação médico-doente e profissional de saúde-doente, a importância de escutarmos quem adoece. Leonor, eu ia passar-te a palavra e uma vez que a Manuela perguntou ao Dr. António Marinho se é difícil fazer este diagnóstico, e tivemos de facto aqui esta explicitação da diferença entre o que é classificação de doenças e o que é de facto o tratamento que é devido a quem manifesta sofrimento e a quem manifesta determinados sintomas, eu gostava que tu nos dissesses se te recordas, com certeza que sim, do dia em que recebeste o diagnóstico de uma e de outra doença e do que é que significou e que impacto teve na tua vida esse diagnóstico. Ora, foram 2 situações completamente diferentes umas da outra. Primeiro, eu tenho Crohn há 23 anos. E o Crohn há 23 anos, ter Crohn há 23 anos é completamente diferente do que ter Crohn hoje. Ou fazer um diagnóstico de Crohn há 23 anos era muito mais difícil do que hoje. Eu tive os primeiros sintomas em maio e fui operada de urgência em março do ano seguinte
porque se não fosse operada naquela noite morria, porque já ninguém sabia, não se sabia o que é que eu tinha, e eu estava com uma oclusão intestinal, e se não fosse operada naquela noite morria, por isso cheguei a um estado de fraqueza tal pela demora desse diagnóstico. Claro que hoje em dia não, os médicos são muitíssimo mais alerta para o Crohn e o Crohn fala-se muitíssimo mais, na altura ninguém falava em doença de Crohn. É muito importante para um doente dar um nome à sua doença, porque vai viver, para mim foi muito importante para isso, vou viver a vida toda com ela, mais do que qualquer outra pessoa que vive comigo, e por isso é bom tratá-la pelo nome. E daí a importância de lhe dar esse nome, para aprender também a viver com ela. Com o lúpus, naturalmente, eu comecei a piorar do Crohn, até acertar com o tratamento do Crohn foi muito difícil. Depois comecei a fazer o tratamento biológico e fiquei muito tempo a fazer o tratamento biológico, que foi um sonho, foram os meus melhores anos onde eu estive muito bem, e tive que parar com o tratamento biológico porque comecei a piorar. Eu sempre tive queixas extraintestinais do Crohn e comecei a piorar cada vez mais das articulações e de tudo o resto, e desconfiou-se que eu poderia estar com lúpus. Parei o tratamento do Crohn e há a possibilidade, não sei se vou dizer bem, mas há a possibilidade ao fim de 3 meses de parar o tratamento, os sintomas do lúpus desaparecerem. Não desapareceram e ganharam todas as características do lúpus de origem. Não sei se estou a dizer uma asneira, mas comigo foi assim. E cá está. Essa espera foi muito má também desses 4 meses, porque eu estava fraca, e não é por eu já ter uma doença que agora dói menos, isso não funciona assim, nem é por eu estar habituada a sofrer durante 23 anos, que depois sofri menos, já estou habituada, não é assim. De todas as vezes que isso aconteceu nestes 2 diagnósticos, só era vista a minha magreza e os meus sintomas. A minha tristeza nunca era vista. Por isso eu deparei-me sempre com 2 situações difíceis de gerir. A doença com nome por um lado e depois a outra doença sem nome e que eu tinha que combater sozinha. Leonor, eu ia referir uma frase, ia repetir uma frase que tu acabaste de dizer, que é: para o doente é importante que a doença tenha nome, principalmente quando é uma doença crónica, que é aquele hóspede inesperado que aparece na nossa casa e que vem de malas e bagagens e fica, não é? E nós pensávamos que ele só vinha por uns dias e afinal fica para o resto da vida. E é curioso porque, por um lado, é preciso dar nome à doença para conseguirmos lidar com ela, e por outro, o Dr. António Marinho referiu aqui um aspecto importante, que é nem sempre existe imediatamente um nome para a doença, poderá haver uma hipótese, mas não ser ainda o nome que definitivo, e, no entanto, essa outra doença de que tu falas, que é o sofrimento existencial e a tristeza, pode ir sendo acompanhada exatamente por um clínico que tenha a capacidade de olhar e de ver o que a pessoa, quem é a pessoa e o que é que ela nos diz em termos do seu sofrimento. Eu uma vez que foi-te diagnosticado lúpus, eu gostava de perguntar à Salomé, porque sei que é uma das áreas que tem sido objeto de investigação, se é verdade que as mulheres são mais afetadas do que os homens por esta doença, pelo lúpus, e por que razão, se é verdade, por que razão é que as mulheres são mais afetadas do que os homens? Sim, é verdade, portanto o lúpus tem portanto, as mulheres são particularmente afetadas pelo lúpus, e isso tem a explicação, obviamente, é a associação a uma componente hormonal, portanto a componente hormonal tem vindo a ser descrita como importante na patogênese, não é? No desenvolvimento do lúpus. Portanto, o lúpus é comum em mulheres em idade fértil, sobretudo porque os níveis de estrogênio nessa altura também são mais elevados.
Portanto, a diferença é sobretudo relativamente a isto, portanto, há diferenças no metabolismo, sobretudo na componente hormonal, que explicam esta associação às mulheres. Portanto, eu não sei se o António tem alguma coisa a acrescentar, mas eu penso que essa, neste momento, é a evidência que temos, não é, da ligação às mulheres. Uhum. Não sei se o Dr. António quer acrescentar alguma coisa. Não. Em relação à causa, é de facto a questão hormonal. Muito bem. Em relação às doenças inflamatórias do intestino, que infelizmente a Leonor, convive com uma delas há 23 anos, que é precisamente a doença de Crohn. Também sei que a Salomé tem feito investigação não só na doença de Crohn, mas também noutras doenças inflamatórias do intestino. E eu gostava de lhe perguntar se nós sabemos quais são as causas, cientificamente, quais são as causas destas doenças, e se tem havido avanços científicos que de facto tragam impacto na qualidade de vida de quem vive com estas doenças, o tal visitante, o tal hóspede inesperado que se instala na nossa casa. Uhum. Sim, o meu grupo de investigação tem-se dedicado aliás, nós começamos por estudar as doenças inflamatórias do intestino, doença de Crohn e colite ulcerosa, e mais recentemente, em colaboração com o Dr. António Marinho, temos vindo a explorar também o lúpus. Na verdade, ambas as doenças são caracterizadas por esta desregulação do sistema imunitário. A causa não se sabe, tal como no lúpus, na doença inflamatória do intestino, a causa é multifatorial. Portanto, as evidências apontam para que há uma desregulação do sistema imunitário, na verdade, em ambas, em indivíduos que são geneticamente suscetíveis. Portanto, nós no caso da doença inflamatória intestinal e também no lúpus temos a contribuição da genética do indivíduo, portanto existem componentes genéticas que fazem com que esse indivíduo seja mais suscetível ao desenvolvimento destas doenças. Temos a desregulação do sistema imunitário como um contribuidor, temos fatores ambientais também que podem contribuir, temos o caso do microbioma, que no caso da doença inflamatória intestinal é muito óbvia a desregulação do microbioma chamada desbiose, e que tem vindo a ser explorada também em ligação ao lúpus. Em termos de avanços científicos, sim, imensos. Na área da doença inflamatória intestinal e também na área do lúpus, nós estamos a avançar para aquilo que se chama o treat to target, portanto, aquilo que eu estava a dizer há pouco, em que o mecanismo que está desregulado num doente pode não ser o mesmo mecanismo que está desregulado noutro doente. Ou seja, o tal desencadeador desta exacerbação do sistema inflamatório pode não ser o mesmo no indivíduo A ou no indivíduo B. E, portanto, estamos numa era de uma medicina personalizada. Mas há muitos anos atrás, na altura provavelmente em que a Leonor teve o diagnóstico, o tratamento era sobretudo sintomático, portanto era dirigido ao sintoma e não propriamente à causa. Os avanços científicos têm sido imensos, nós estamos a avançar para terapias biológicas, não é? E a Leonor referiu que foram os melhores anos da vida dela, muito pelo facto de ser a chamada medicina personalizada, portanto nós vamos ao alvo que temos portanto, que silenciar ou que controlar. Portanto, estes anticorpos monoclonais, estes biológicos revolucionaram no caso da doença inflamatória do intestino o tratamento destes doentes e o mesmo no caso do lúpus. No caso das doenças inflamatórias do intestino, estamos a avançar, por exemplo, para terapias que modulam o microbioma, porque sabemos que estes doentes têm um desequilíbrio na composição entre as bactérias boas e as bactérias más, e estas terapias moduladoras do microbioma têm vindo a ser investigadas nesse sentido. Portanto, eu penso que na última década e nas últimas décadas o avanço científico foi de passarmos para um tratamento que era sintomático, para um tratamento dirigido, portanto o treat to target é algo que foi revolucionário, portanto, nas doenças. Além disso, temos biomarcadores que também a ciência contribuiu, que nos permite um diagnóstico mais precoce, que nos permite também aferir em termos de prognóstico e, portanto, eu penso que só são boas notícias daqui para a frente, não é? E isso teve significativamente impacto na qualidade de vida destes doentes, eu penso que a Leonor já referiu isso, não é? Sim. Eu só queria, antes da Manuela colocar uma outra pergunta ao Dr. António, queria só perguntar ao Dr. António, porque sei que há pessoas que nos estão a ouvir e que vivem também com este hóspede permanente em casa, ou estes hóspedes permanentes em casa, queria lhe perguntar se o estilo de vida que nós temos, para além dos fatores genéticos,
E, portanto, para além de haver, de facto, aqui alguma origem genética, o nosso estilo de vida ocidental, nos países mais desenvolvidos, contribui para o desenvolvimento destas doenças autoimunes, em geral, ou podemos dizer que isto se aplica mais no caso, por exemplo, das doenças do intestino, relacionado com a alimentação, com o sedentarismo, o stress, a ansiedade, enfim. Contribui de forma absolutamente decisiva, em vários aspectos. No início da doença, no prognóstico da doença, na resposta à terapêutica, e há bastante informação acerca disto. Há um ponto fundamental, primeiro ponto fundamental, que é indutor de doença, e é indutor de doença mais grave em praticamente todas as doenças autoimunes sistémicas, é o tabagismo. E é provavelmente o que está mais estudado, e é absolutamente fundamental a evicção tabágica. E é o primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto em muitos dos pontos que nós sabemos. É indutor da doença, é indutor de doença mais grave, é indutor de falências terapêuticas. Portanto, o tabaco é muito importante. Depois a alimentação. E na alimentação aqui temos que fazer alguns pontos de ordem. O que está preconizado é a alimentação saudável mediterrânica, que é mais do que suficiente para a grande maioria das situações. Não estou a falar da doença de Crohn, que tem aspectos nutricionais muito específicos, atenção, mas temos que desmistificar aqui alguns pontos. Não há nenhuma evidência que dietas altamente restritivas, ou dietas sem glúten, ou dietas com determinadas características que nos são colocadas muitas vezes pela frente, tenham algum tipo de benefício. Não há nenhuma evidência que tratamentos baseados em suplementos alimentares multivitamínicos e sobretudo doses megalómanas de multivitaminas tenham algum tipo de benefício. Temos que também ter aqui algum cuidado, porque há algum limite no meio disto, e eu sempre aconselho: a dieta é a dieta saudável mediterrânica, bem conhecida dos portugueses, pobre em gorduras saturadas. Devemos ter a evicção tabágica e manter atividade física e evitar o sedentarismo. Isto são as medidas básicas. E são medidas básicas de uma saúde global, não apenas para as doenças autoimunes. Depois podemos discutir pormenores. É óbvio que a doença de Crohn tem fases em que por agudização da doença, em que dietas oligoméricas específicas, formulações hospitalares, dietas modulares alimentares, podem ser tão eficazes como a corticoterapia, em que a pessoa faz aquele tipo de alimentação exclusiva. Na doença celíaca, obviamente, tirar o glúten é o único tratamento eficaz, e é o tratamento eficaz. Agora, nós não podemos confundir isto. Depois há outras coisas que nos colocam à frente. As pessoas vão escutar opiniões de dietas muito especiais e de suplementos muito especiais, em que se gastam às vezes fortunas, em que as pessoas se sentem melhor. Mas efetivamente, se tiverem uma dieta saudável, sem irem muito mais além, também se iriam sentir melhor. Como nós nos sentimos melhor quando fazemos exercício e retiramos o stress. O stress é outro ponto. Eu levo aqui a um ponto que eu acho que é muito importante e que eu defendo há anos, que para além de associações de doentes das doenças, devia haver uma associação de doentes com doenças autoimunes sistémicas. Porquê? O stress é também indutor da doença. Algumas destas doenças acontecem depois de eventos de vida dramáticos, morte de um familiar, coisas de grande peso. O stress é indutor de agudizações das doenças, indiscutivelmente. E as condições em que as pessoas trabalham, muitas vezes, são indutoras de stress e impossibilitam que a doença se controle em definitivo. Por isso que eu defendo que, em determinadas circunstâncias de doenças autoimunes sistémicas, devia haver, de facto, um grupo de trabalho que defendesse estas pessoas também a terem horários laborais razoáveis, pausas, possibilidades de descanso, para as manter no ativo e na sua melhor rentabilização, e não obrigar que muitas vezes façam longos períodos de baixa por doença. Tão importante, Dr. António Marinho, essa integração das pessoas com doença as várias doenças, mas neste caso estamos a falar das doenças autoimunes, a integração no local de trabalho e haver de facto conhecimento, literacia neste campo para poder adaptar o contexto laboral
à vida destas pessoas, não é? E dar-lhes qualidade de vida e poderem ser produtivas e, portanto, poderem ter atividade laboral. Eu gostava de perguntar à Leonor, voltando a uma expressão que a Leonor usou aqui nesta nossa conversa, a expressão doença invisível. Porque, na verdade, quando nós, infelizmente, para quem sofre com outro tipo de doenças, há doenças que são muito materializáveis no rosto, no olhar, na própria expressão do corpo, e há outras que são, de facto, mais mascaradas, não é? Que estão mais mascaradas por uma cara sorridente, uma boa cara, não há magreza assim ostensiva, etc. Gostava de perguntar, Leonor, se tu sentes que, e uma vez que o Dr. António Marinho referiu aqui a importância da integração das pessoas jovens, ainda em idade ativa, no contexto laboral e haver conhecimento da parte dos empregadores sobre essas doenças, para que de facto possam ser produtivos durante mais anos e sentirem-se e terem autoestima, eu gostava de perguntar se sentes que há estigma em relação a estas doenças, quer da parte de profissionais de saúde, quer da parte da sociedade em geral. Sim, eu acho que há imenso estigma. Pela minha experiência, eu, quando fui diagnosticada há 23 anos, eu trabalhava no museu e trabalhava a tempo inteiro e tive que reduzir primeiro para part-time. Ninguém quer uma pessoa que está na recepção do museu a ir à casa de banho de meia hora ou de hora a hora, que era o que me acontecia a mim. Era muito difícil, mesmo depois, quando fiquei melhor, era muito difícil perceber-se isto, e eu passei a trabalhar em part-time e depois, mais tarde, dediquei-me só à escrita e passei só a colaborar com a minha editora, e é isso que eu faço, porque consigo gerir o meu tempo e os meus horários e tudo isso. Sim, há muito estigma, sobretudo pelas doenças serem invisíveis. Eu não posso esquecer-me de uma conversa que eu vi há uns anos no hospital, que estavam dois médicos novinhos, muito novinhos, à minha frente, e que falavam de doenças prestigiantes e de doenças não prestigiantes. E aquilo chocou-me horrivelmente até hoje. Claramente a doença de Crohn é uma doença desprestigiante, não é? E aquilo chocou-me horrivelmente. E sim, aí vê-se o estigma que também há, não só da parte dos outros, mas também de quem menos deveria. Essa invisibilidade da doença faz com que tenha que haver um trabalho interior enormíssimo, muitíssimo maior, para aceitarmos a doença, para integrar a doença na nossa vida, para aceitar a forma como os outros nos veem a doença. E pronto, para mim a chave é... Que recurso, Leonor, é que tu usaste para essa aceitação e para essa integração da doença na tua vida, para que a doença não seja a tua vida e para que a doença não sejas tu, não é? Porque nós somos mais do que a doença. Sou muito mais do que a minha doença. Eu tenho vários recursos interiores e fiz e faço esse trabalho interior grande. Não é fácil, a vinda de uma doença provoca sempre interrogações profundas, não é? Como, porquê a mim, o que é que vou fazer com isto? E é necessário um trabalho interior grande. Tenho esses recursos. Para mim, o mar é o meu grande recurso, e a minha família, e esses momentos de paz interior grande, a oração, no meu caso, sentir-me, procurar a paz e viver em paz com o que tenho, e viver em paz com o que não consigo ter e que não consigo fazer. Nem sempre é assim, isto é um ciclo. Hoje estou bem e por isso vou aproveitar o dia de hoje. Amanhã logo se vê. Isso é que um dos recursos que tu tens também o teu trabalho em prol dos outros, não é? E, portanto, aquilo que tu dás à comunidade também é um dos recursos que dá sentido, não é? Que dá sentido para além da doença. E aprendemos sempre com os outros que estão doentes, tão ou mais do que nós,
ou menos, e portanto aprendemos sempre com eles. Eu penso que a Leonor referiu aqui um aspecto importante, Manuela, que nós tínhamos pensado abordar, que é a questão da literacia. Exatamente, a questão da literacia, especialmente quando falamos tão pouco em doenças autoimunes a nível da comunidade. Dr. Marinho, que planos para promover a literacia nesta área têm sido implementados ou estão previstos para o futuro? A grande dificuldade da literacia nesta área é conseguir filtrar a informação. E, de facto, disseminou-se de forma absolutamente angustiante milhões e milhões e milhões de informações que passam pela net em todos o tipo de sites acerca de doenças autoimunes, desde as coisas mais sérias e adequadas até às coisas mais inacreditáveis. E esse é um dos pontos que nós temos vindo a discutir também no núcleo de estudos. Qual a forma de promover uma literacia filtrada, com ciência, mas ciência para a população. Ciência que a população possa perceber. E, portanto, também temos vindo a disseminar um conjunto de podcasts com alguns centros clínicos, consultas clínicas ao longo do ano. Há um grupo de um hospital algarvio que tem um conjunto grande de podcasts sobre medicina e doenças autoimunes que temos vindo a disseminar ao longo do ano. E estamos neste momento a avançar para um livro. E apesar de não ser uma coisa digital, a gente está a pensar muito mais do que uma coisa digital, ser mesmo uma coisa que as pessoas possam ter na mão, em que se possa refletir sobre o que é a doença autoimune, como se vive, como é que a sociedade deve ser envolvida. E temos sempre também um conjunto de ações, já não é tanto na literacia, mas um conjunto de ações mais políticas, ao nível da própria Assembleia da República, para se conseguir alguns direitos que devem ser salvaguardados às pessoas com doença crónica. Eu tenho uma perspectiva muito pessoal, e a Manuela conhece-me já há alguns anos, e que eu acho que de facto a doença crónica, e sobretudo a doença crónica autoimune, mas há outros, tem um conjunto de direitos totalmente adequados às necessidades atuais do século XXI, e que nós, clínicos, nós, pessoas de investigação da clínica, devem estar ao lado dos doentes a ajudá-los a encontrar, de facto, as coisas certas. Porque os direitos também são dinâmicos. E o direito que nós discutíamos há 20 e poucos anos, por menos com o lúpus, levou que, por exemplo, tivessem a medicação gratuita ao longo destes anos todos, por exemplo, mas se calhar esse também já não é atualmente o direito mais... é um bom direito, mas se calhar não é o direito mais importante. Precisamos de discutir amplamente entre clínicos e doentes, de facto, o que é necessário no século XXI. E eu sou apologista de que as pessoas devem manter-se na sua atividade laboral, devem manter-se integrados na sociedade, devem manter-se úteis à população. E temos que acabar com este drama que é a dos gestores, a dos responsáveis, dos patrões, de não quererem dar algum tipo de simplificação ou de direito ao seu funcionário para não mostrar aos outros que está a dar algum valor ou algum acrescento a essa pessoa, como se isso fosse uma dádiva e um valor que eles não têm direito. Ou seja, a maior parte das pessoas não gosta de ver os seus funcionários dizer que ela teve direito a ter 2 horas para pausa e numa hora a almoçar, não sei o que é isto e aquilo e aquilo outro. E é preciso chamar as coisas pelos nomes e pôr as coisas em cima da mesa. As pessoas não são todas iguais. As pessoas têm os seus problemas. E muitas vezes as pessoas, os patrões, os dirigentes, preferem ter as pessoas de baixa para não ter que tomar atitudes, tomar posições. E, portanto, eu acho que aqui as associações de doentes, os clínicos que lidam com isto, devem, de facto, promover uma ampla discussão social para as doenças crónicas, e quando digo para as doenças autoimunes crónicas, sistémicas, para outras doenças crónicas, de facto, como é que nós devemos manter as pessoas na sua atividade laboral, mantê-las felizes e produtivas, porque isso faz parte da terapêutica. Quer queiramos, quer não. E, portanto, essa parte também é um ponto, e talvez seja atualmente o ponto mais importante da literacia. Muito bem,
Muito obrigada. Estão aqui a dizer, quem nos está a ouvir está aqui a escrever no chat da nossa mesa redonda que concorda, que é muito importante a flexibilidade laboral. Vamos avançar, que já estamos a chegar ao fim do podcast. Manuela. Doutora Salomé Pinho, ainda nesta linha da literacia, e acha que tem havido comunicação entre a comunidade científica, os profissionais de saúde e os doentes? Eu penso que essa questão da literacia é fundamental, não é? Para as pessoas estarem devidamente informadas e corretamente informadas. Nós, investigadores, temos essa visão e essa, quase que essa obrigação em fazer passar a mensagem correta para a comunidade. Por exemplo, em iniciativas como estas, muitas vezes as associações de doentes organizam este tipo de reuniões e de mesas redondas onde médicos, investigadores e pessoas, não é, que têm a doença, de forma a promover esta multidisciplinaridade e realmente a passar a informação que seja correta e, portanto, melhorar a literacia em saúde. Em ciência, e cada vez mais os projetos de investigação, quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer a nível internacional, falando, por exemplo, nos Estados Unidos, existem campos específicos onde nós, investigadores, temos que mencionar como é que nós passamos a mensagem de um determinado projeto de investigação para a comunidade. E a forma como nós, investigadores, passamos a mensagem é precisamente na interação com associações de doentes, com estas iniciativas, através da organização de simpósios abertos à comunidade e, portanto, isso, por exemplo, no caso dos projetos europeus, é algo que é avaliado, inclusive, de como é que nós, investigadores, conseguimos passar a mensagem, quais os meios para o fazermos passar. Portanto, eu acho que estamos a caminhar nesse sentido para colocarmos os diferentes intervenientes a falar, a comunicar e, portanto, desta forma passar a mensagem correta e melhorar a literacia em saúde, que é fundamental. Uhum. Eu gostava de perguntar à Leonor, já vamos fechar, e infelizmente o tempo corre, de facto temos que terminar a conversa, mas temos ainda aqui 2 desafios para a Leonor e para o Dr. António Marinho. Leonor, relativamente a questões que merecem ser respondidas, quer por investigadores, quer por profissionais de saúde, enquanto pessoa que vive com 2 doenças autoimunes neste momento, há algumas questões que te recordes que mereceriam ser objeto de atenção para outros doentes, não especificamente para ti em concreto, mas enfim, em geral, para outros doentes que vivem com doenças autoimunes ou doenças crónicas também em geral. Assim, de repente, não me lembro. Mas deixem-me só dizer uma coisa que é muito chocante para mim. Como eu disse, eu estive internada na semana passada no São João e estou em completo choque com as instalações. E é evidente que isso também faz parte do processo e de ajuda aos doentes sentirem-se bem e a melhorar. Como é que num serviço onde tem muitas pessoas com doença de Crohn e outras, não é? Eu estava em medicina interna, há 6 enfermarias de 6 pessoas e uma casa de banho com 3 sanitas onde as portas não fecham. Isto é incompreensível. Um país que não trata bem dos seus mais frágeis não tem critérios, não tem bons critérios, é impossível. Por isso, uma das dimensões que tu pensas que mereceria atenção é não só as questões que são colocadas por quem experiencia a doença, mas a experiência dessa doença no contexto hospitalar, por exemplo, tendo em conta a importância do espaço onde somos cuidados, as pessoas que nos cuidam e depois provavelmente muitas outras questões que mereceriam atenção, nomeadamente em relação à nutrição, em relação ao exercício, em relação aos hábitos de vida que devemos ter ou que devemos evitar ter, e as questões, obviamente, da integração na sociedade, que passam pelas organizações, pelas instituições que empregam, pelas próprias universidades e pelas instituições de ensino, porque também sei que há jovens
com doença de Crohn e que também tem dificuldade em viver a sua vida no dia-a-dia nas escolas e nas universidades, precisamente porque não está pensado a criação de condições para que isso aconteça. E o meu último desafio era pedir à Leonor e ao Dr. António se recordam a Leonor de algum profissional de saúde, o Dr. António de algum doente que por algum motivo vos tenha ficado na memória e vos tenha marcado, seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, psicólogo, Leonor, e um doente que tenha marcado o Dr. António. Eu ia começar talvez pela Leonor. Eu não posso, são tantos os doentes, os profissionais de saúde que me acompanham e que acompanharam. Não precisas nomear, ao longo, não é preciso nomear. Ao longo destes anos que são tantos e eu sinto-me tão acompanhada, tão profundamente acompanhada sempre por todos, que não posso nomear nenhum, mas posso dizer isso, que sempre tive os profissionais de saúde do meu lado e que sempre me auxiliaram sempre que precisei. Ótimo, muito bom, muito bom saber isso. Ainda que as instalações possam não ser de facto aquelas que são adequadas, os profissionais fazem a diferença. Completamente. Fazem a diferença. Doutor António Marinho, algum doente que o marcou? Muitos doentes me marcaram, e me marcam ainda hoje e vão continuar a marcar. É difícil dar exemplos. Há exemplos infelizes, há exemplos muito felizes. Gosto sempre de me lembrar de exemplos de pessoas que não aceitaram o seu diagnóstico nem os tratamentos e que nos desapareceram literalmente do nosso espaço e que apareceram mais tarde em condições muito más. Tenho isso na minha memória de algumas situações, portanto nós não temos que aprender a conviver com isso, é óbvio, e perceber o que é que nos está a falhar. E claro, situações extraordinariamente felizes de coisas que correram todas muito bem. É difícil dar muitos exemplos, acabam por si mesmo muitos. Mas acho que é uma mensagem que é muito importante. E, sobretudo para quem está a começar clínica, nós já temos uns anos de clínica e aprendemos a ficar mais humildes com aquilo que aprendemos com os doentes. E nós não ensinamos só os doentes, aprendemos muito com os doentes. E o que é que nós devíamos aprender mais com os doentes? Essa é que é a grande pergunta. Porque quando nós discutimos orçamentos de saúde, quando discutimos precisamente acessibilidades, melhor qualidade de serviços, o drama, por exemplo, que me falou há pouco a Leonor, da casas de banho inaceitável, leva-nos a pensar se de facto nós estamos a fazer as perguntas certas e quais são as necessidades de financiamento dos sistemas e serviços de saúde. E há muitos anos que não estamos a fazer as perguntas certas. E, portanto, temos uma grande heterogeneidade, temos excepcionais instalações para coisas que não fazem sentido, e não quero dar exemplos para não ferir a suscetibilidade. Não estamos a colocar as questões certas e certo. É preciso ouvir não só os doentes, mas também os próprios profissionais de saúde para percebermos o quão desadequado às vezes é o investimento em determinados serviços que não mereceriam aquele investimento porque não é necessário para prestar boa qualidade de cuidados, e há outros em que de facto era necessário investir e esse investimento não é feito. Penso que era essa a ideia, não era? Quando nós vemos grandes projetos institucionais de milhões de euros e temos serviços que têm uma casa de banho para 10 pessoas, naquelas circunstâncias, acho que devíamos começar a questionar-nos do que estamos a fazer. Mas isto é um desabafo também de um clínico que não gosta de ver isto. E obviamente os doentes também não gostam de ver isto, e acho que de facto nós temos que recuar um pouco e voltar a fazer perguntas, e fazer perguntas é o método científico, quer para a investigação, quer para tudo. O método científico é fazer uma pergunta, colocar uma hipótese e como é que nós resolvemos isto. E acho que neste momento, por exemplo, em orçamento de saúde está a começar a faltar método científico. É para onde é que nós vamos? O que é que nós precisamos de melhorar? Onde é que estão os nossos problemas? E não simplesmente vamos para mais 500 milhões porque devemos tanto à farmácia, podemos tanto à indústria, podemos isto e podemos ter uma nova torre não sei onde.
Isso não é método científico, isto é, precisamos de dinheiro para gastar. E o método científico aplica-se em tudo. Estou a dizer o desabafo de muitas Não, horas. Acho que não podíamos fechar da melhor maneira, que é a ideia de que é preciso saber para onde vamos, para onde caminhamos e o que queremos ao longo desse caminho. E, de facto, só podemos saber isso estabelecendo aqui um diálogo interdisciplinar entre quem sofre com a doença e que é, de facto, o centro da atenção de todos aqueles que cuidam, quem cuida, que também deve ser centro de atenção, neste caso os profissionais de saúde também devem ser foco de atenção por parte de outras entidades que organizam o sistema e, portanto, ouvir quem sofre com a doença, ouvir os profissionais de saúde que estão no local e que cuidam e integrar neste diálogo os investigadores que de facto também respondem a essas questões, quer da parte dos profissionais, quer da parte dos doentes, parece-me que é de facto essencial para nós termos aqui um caminho com um destino claro e sabermos para onde caminhamos e o que queremos com essa nossa caminhada. Penso que chegamos ao fim, não houve aqui questões colocadas, mas eventualmente quem voltar a ver o podcast pode enviar para o German algumas questões que queiram colocar aos nossos participantes no podcast. Agradecer muito à Leonor, à Salomé e ao Dr. António Marinho a participação nesta mesa redonda. Agradecer à Manuela a colaboração aqui na moderação desta conversa e esperar que nos voltemos a encontrar num próximo podcast, que será, espero eu, no próximo mês de novembro. Muito obrigada a todos e até à próxima. Muito obrigado. Obrigada. Deus, obrigada. Obrigada.